Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Acervo Fantástico. Estamos encerrando, finalmente, nossa temporada dos filmes da infância do Acervo, uma temporada que foi um sucesso, né, tanto nos comentários dos ouvintes, quanto, pelo menos assim, me pareceu, né, as conversas eu gostei muito. E para fechar, né, com um filme bem merecedor, assim, de filme nostalgia, filme da infância, filme clássico dos anos 80. A gente vai conversar hoje sobre A História Sem Fim, pela produção alemã dirigida pelo Wolfgang Petersen, baseada no livro do Michael Ende. Classicaço, né? Quem da nossa idade nunca assistiu A História Sem Fim, né? Se você tem 40 para cima, meio é obrigatório, né? Mas antes da gente falar de qualquer outra coisa, deixa eu apresentar meus dois co-hosts. E aí, grande Igor de Campos. E aí, tudo bom? Tudo certo? Olá a todos e todas que estão escutando. É sempre um prazer estar aqui com vocês, cavaleiros, conversando sobre esses filmes mágicos, esses filmes encantados, esses filmes sem fim, esses filmes tristes pra caralho. E aqui também com a gente está o Diego Nunes, meu outro co-host. E aí, Diegão? Tudo bom, pessoal? Empolgadão para mais um episódio. Feliz de ter assistido História Sem Fim, hein? Que bom que a gente tem esse podcast. Foi uma coisa que eu pensei, assim, de me dar essa oportunidade de rever esse filme. Porque esse filme realmente tava lá enterrado nas memórias da infância. Então, que bom que eu pude revê-lo. É isso aí. Eu sou o Felipe Sobreiro. Mas então, falando do filme, né? É um filme que eu não sei se eu vi no cinema, não saiu, porque em 84 tinha 3 anos, né? Mas enquanto eu tava assistindo, dessa última vez agora, eu lembrava, assim, nitidamente de personagens, cenas, momentos. Então, é um filme que eu não sei se eu vi ele muitas vezes ou vi uma vez e, tipo, ficou queimado, assim, no fundo da minha memória, mas é um filme, assim, formativo, né? Como tem sido vários dessa temporada. E a história tem um menino, né? Cujo pai é um cara meio distante, meio frio. A mãe morreu e o pai quer que o menino que deixe a mãe pra lá e amadureça logo, né? Bota o pé no chão, para de ficar sonhando e viajando aí, bora crescer logo. E é uma criança de, 10 anos de idade, né? Que precisaria de levar realmente um luto pra frente, né? Com o apoio do pai, mas o pai não quer. Ele quer meio que cortar essa memória da esposa que morreu e quer que o filho também siga o caminho dele, né? E o menino é vítima de bullies, ele não é um bom aluno, né? Ele realmente é bem imaginativo, né? Enquanto ele tá fugindo de uns bullies lá que jogam ele num lixão uma hora no começo do filme, ele entra numa livraria onde tem um livreiro assim, meio uma figura interessante que meio que incentiva ele a ler o livro, né? Ele diz, não, esse livro aqui você não dá conta, é muito difícil, você só deve querer saber de televisão e videogame. O menino, não, eu consigo ler e tal. Aí o telefone toca e o livreiro vai atender e o menino pega o livro dele e vai embora. E o livreiro, você vê que ele meio que sorri, né? Ele tava contando com isso, né? E é um livro chamado A História Sem Fim, como o nome do filme, né? E o menino vai pra escola, ele se esconde lá num galpão, assim, um cenário meio parece quase o laboratório do Frankenstein, assim, tem caveiras, tem pilhas de poeira e teias de aranha, assim, é tipo um sótão da escola lá, e ele fica lá escondido, em vez de estudar, ele tá matando aula, ele fica lendo o livro, né? Ele começa a ler. A história é um livro de fantasia, né? No qual tem uma terra fantástica, assim, meio Terra-média, né? Aqueles mundos fantásticos que tem uma cara meio de mitologia europeia, assim, um pouco, mas misturada com outros elementos, né? Tem trolls e goblins e tem um monstrão que come pedras, né? Tipo um homem-montanha, tem um anãozinho que anda num caramujo, tem um outro que é carregado por um morcego, e eles estão os três com essa mesma missão. Esses 3 iniciais, esses 3 monstrinhos, eles estão vindo de diferentes regiões dessa terra deles, que chama Fantasia, né? Dentro do livro, porque nas suas respectivas terras tem tipo uma invasão do nada, né? Não é que as coisas estão sendo destruídas, mas elas estão sumindo, né? Nas beiradas dessa história, desse mundo da Fantasia, as coisas estão meio que sendo sugadas pelo nada, estão sendo apagadas, né? Então essas criaturas estão todas indo na direção da torre onde tem a Imperatriz, né? Que é a rainha desse mundo. E lá eles descobrem que a rainha não pode aparecer, que eles precisam que um guerreiro salve eles e tal, um tal de Atreio, né? Eles chamam o guerreiro e aparece um menino, eles não entendem inicialmente, mas é ele mesmo, um menino que tem parece meio que um menino assim, tem um elemento meio de indígena, norte-americano, sabe? Ele vem
das pradeiras, dos búfalos, não sei do que, e ele tem que passear pela terra lá do Fantasia procurando uma solução para esse problema, né, do nada que está sugando tudo, né. Então você vai acompanhando o livro e você também vai acompanhando o menino Bastian, né, que é o protagonista, enquanto ele está lendo essa história, né, e eventualmente chega uma hora assim que, para não entrar assim também detalhes minúsculos, né, mas pro final da história o menino ele é integrado ao livro, né, ele fica entendido que tem um elo entre o menino lendo o livro e o mundo do livro, o Fantasia, o Atreio, aqueles personagens. E, inclusive, vou deixar o final meio vago, porque é uma das minhas reclamações agora, dessa vez que eu vi. Eu acho que o final é meio abrupto, assim, parece que o nada parece que tá sugando tudo, mas aí o Atreio, o Bastian, ele consegue conversar com a princesa, aí o dragão, que é o amigo dele, o Falcor sai, aí acaba o filme, ficou um final meio mas é um filme assim que as imagens são muito poderosas para mim, são formativas, como eu falei, cenas, os momentos. Eu lembrei claramente, assim, eu não vi esse filme faz, sei lá, 35 anos, né? Mas é isso, né? É uma jornada do herói, meio metalinguística, né? Tem o menino lendo o livro e ele também é parte da história, eventualmente. É isso, né? É meio difícil de explicar como encerra, na minha opinião, né? Que o próprio Michael Ende, o escritor do livro, ele reclamou que o roteiro cortou a história no meio e acabou meio abrupto, e eu também me pareceu isso. Mas deixa eu então perguntar para o Igor, que foi quem sugeriu esse filme para essa temporada, qual é a sua história, sua impressão inicial e sua última impressão agora, né, depois de 41 anos depois do lançamento do filme? Olá, Filipão. Eu só tenho ótimas impressões desse filme. Eu assisti esse filme há muitos anos atrás, também eu não assisti esse filme assim que ele saiu, porque eu era muito jovem, né, esse filme é de 84, em 84 eu tinha 4 anos de idade, então assim, impossível para mim ter assistido esse filme nessa época. Eu assisti esse filme numa das várias vezes que ele passou na televisão. Se não me engano, ele era reprisado repetidas vezes no SBT, e aí eu devo ter assistido ele pela primeira vez dublado, né, na TV, né, muito provavelmente editado, com umas cenas cortadas, que isso é uma prática comum para os filmes que eram transmitidos nesses grandes canais de televisão da época. Eles editavam as cenas mais fortes, mais violentas, mais picantes. Então, eu não lembro exatamente o que foi colocado de fora, mas assim, eu sei que eu assisti esse filme pela primeira vez na televisão, depois eu fui reassisti-lo quando ele saiu em locadora, quando ele saiu em DVD. Eu tenho, inclusive, o filme físico, eu tenho um DVD do História Sem Fim. E é um filme formativo pra mim, eu sempre gostei muito desse filme. Reassisti ele agora pra gente gravar esse podcast. Eu tenho que dizer que eu amei a experiência de ter reassistido esse filme. Já fazia um bom tempo. Não faziam muitos anos, mas assim, já fazia um bom tempo que eu não via esse filme. E gostei muito. Eu adoro esse filme. E a gente vai falar sobre os personagens, sobre os temas. Eu tenho esse meio pé atrás que você tem, Felipe, quanto ao final. O final eu também acho um pouco abrupto, né? Eu não gosto muito do fato do Falcor, que eu acho que é o garoto propaganda desse filme, que é o dragão da sorte, né? Que é um dragão que mais parece um shih tzu. Eu não gosto muito do Falcor, assim, eu não gosto muito da ideia do Falcor se intrometer no mundo real, que é o mundo do Sebastian, né? Do Bastian, que é o menino que tá no livro. Aparecer no final do filme, caçando os bullies que judiavam do Bastian. Eu achei totalmente nonsense esse final. E, muito provavelmente, deve ter sido alguma imposição do estúdio. No nosso episódio passado, a gente falou sobre como os estúdios, né, os produtores executivos dos filmes, eles podem se intrometer negativamente, né, na produção dos filmes, a ponto de mudar detalhes da história, de querer acrescentar coisas, supostamente porque é isso que o público vai querer ver. Então, eu acho que, claramente, nesse caso, você tem um filme cujo final teve que ser modificado porque eles tinham que dar um final positivo, alegre, fantástico, divertido pro filme, mas ficou ruim. Você assistindo o filme inteiro, você nota que esse final justamente é uma quebra de tom. Mas assim, felizmente é uma coisa que acontece literalmente nos últimos 5 minutos do filme, então ele não chega a estragar o filme pra mim, de forma alguma. Eu continuo gostando muito desse filme, apesar dele ter esse final que ele tem. Mas realmente, sabe, são os últimos 5 minutos, talvez nem isso, né, os últimos 2 minutos do filme. Então, eu até recomendo que aquelas pessoas que forem por uma casa assistir esse filme pela primeira vez agora, desconsiderem esse finalzinho, porque eu acho que não precisa. O Falcor jogando os bullies na lixeira. Eu acho totalmente desnecessário isso. Dito isso, eu acho que é um filme excelente, né, com excelente trilha sonora, excelente fotografia. Os atores são todos muito bem. Os efeitos especiais, eles envelheceram, mas assim, ainda assim, eu gosto de efeitos especiais práticos. Eu achei interessante rever essas maquetes gigantes, esses robôs, esses animatronics, né, gigantes que eles fizeram para fazer os personagens do filme, o lobo gigante, o próprio dragão, o homem de pedra. Eu achei tudo isso muito interessante de se ver, e eu acho que o que eu tenho a dizer a respeito das minhas impressões sobre esse filme é isso mesmo, sabe? É um filme do qual eu gosto muito. Eu assisti
ele várias vezes e tô muito ansioso para conversar com vocês a respeito dos temas dele, porque eu acho que é um filme riquíssimo. Perfeito. E você, Diego, como é que é essa história? Você que nem eu, assim, não assistia faz tempo? Ou você já tinha assistido, nunca tinha assistido? Como é que é? Pois é, eu tenho a impressão de que eu assisti esse filme no cinema, porque eu sou de 79, e esse filme deve ter chegado no Brasil em que ano, Felipe? Pelo que eu estava vendo ontem, é final de 84. Pois é, não sei se eu vi no cinema, 5 anos, não sei, mas eu lembro que eu tenho flashes, antes de rever esse filme agora, eu tinha flashes desse filme, porque eu tenho certeza que eu não reassisti esse filme depois, né, depois que eu cresci, né, eu assisti esse filme criança e agora. E eu tinha flashes do Artax, do cavalo, no pântano, e do Atreio, né? E tinha flashes do lobo, que realmente esse lobo me marcou. Eu devo ter ficado com muito medo, né? No cinema, quando eu vi esse filme. E era isso, que ia da Imperatriz e tudo, né? Era isso que eu lembrava e tal. E só, né? Tinha alguns flashes e tal. Então, quando eu fui rever agora o filme, foi realmente, assim, muito interessante, porque reativou memórias antigas, né? Quando começou a tocar a música, que já toca na abertura, né? Do filme, né? E aquela abertura bem anos 80, né? Com as nuvens e o céu, né? E a música tocando. Isso foi, caramba, me transportou assim para uma época de muitos anos atrás. Talvez realmente, como o Felipe falou, 35 anos atrás, talvez. 38 anos atrás, não sei. Então foi muito, muito legal assistir esse filme de novo agora pra mim. Eu achei também um filme bom, gostei bastante. Gostei mais do que Labirinto, por exemplo, né? A experiência de ter revisto História Sem Fim pra mim foi mais prazerosa do que ter revisto Labirinto. Mas eu não sei, eu fiquei pensando assim, será que é melhor do que Labirinto? Eu não sei se eu não sei, eu nem quis comparar muito, porque eu acho que a história do Labirinto é uma história que se fecha muito bem, um roteiro muito bom, muito bem escrito. Né? História Sem Fim, o filme, né? Eu acho que realmente tem essas falhas que vocês apontaram. Também concordo que o final ficou, talvez, possivelmente uma imposição do estúdio, porque realmente ficou realmente muito desproposital, ficou exagerado, sabe? Eu até achei bonita a cena do Bastian conversando com a Imperatriz, cara a cara, face a face. Eu achei legal, achei uma surpresa, achei emocionante, mas o negócio dos bullies e com o Falcor foi meio babaquice. Mas também acho que não estraga o filme. As atuações não achei tão boas quanto o Igor achou, as crianças eu acho que mais ou menos, né? Elas são fisicamente ótimas, perfeitas pro papel, mas não sei se o Wolfgang Petersen teve paciência com eles, né? Porque podia ter trabalhado um pouquinho melhor, né? Algumas cenas, né? Eu achei meio exagerado, eu achei bem umas atuações assim bem grandes e exageradas, gritos e broad, né? Eu acho que podia ter feito um pouco menos emoção, um pouquinho mais, sabe? Um pouquinho menos, calma. Mas eu também acho que também não estraga o filme. Eu acho que é um ótimo filme, bom filme, bem feito. Talvez realmente curto demais. E uma coisa que também foi muito boa, mas é uma pena que eu não tive tempo, porque a gente teve que gravar hoje, que eu comecei a ler o livro. Eu consegui ler 100 páginas, consegui ler 20% do livro. Parece que o livro vai bem além do filme. E eu tava gostando muito de ler. Eu vou falar um pouquinho do livro também. Eu tava gostando, curtindo. Parece bem interessante, tem bem mais elementos do que o filme, claro. Mas depois a gente fala mais. Inclusive, realmente, acho que de nós três eu fui quem menos gostou de ter revisitado, né, esse grande clássico, mas eu fiquei, né, lendo, né, que o roteiro foi comprometido, né, e que não é a história toda e tal, e tem essas imagens legais e tem os seus personagens com potencial. Eu fiquei inspirado também como o Diego e eu descolei o livro, ainda não comecei, mas eu quero ler, né, eu quero ver como é que seria essa versão completa dessa história do Michael Ende, né, que eu não sei se ele teve muita divulgação, né, fora da Alemanha, mas eu lembro quando eu era criança, morando na Colômbia e tal, eu gostava de literatura infanto-juvenil, eu cheguei a ler aquele outro livro dele, chamado Momo, que inclusive é prévio. Esse é um livro meio surreal, assim, meio antiburocracia. Ele me parece que é um escritor interessante, assim, acho que ele já é falecido, né? Michael Ende. Mas eu fiquei bem curioso quanto à História Sem Fim. Eu também quero ler, assim, mesmo tendo achado que o final do filme, pra mim, também não arruína tudo, né? Mas eu fiquei, porra, é isso? Acabou? O cachorro voador saiu do filme, do livro? Porra, não. Peraí, mas resolveu muito rápido no final, né? Então eu quero ler a história original, porque tem muito potencial, tem personagens legais e o próprio filme, né, podemos começar, inclusive, pelo tema maior e mais óbvio, né, mais de cara do filme, né, que é esse nada, né, um filme que
parece querer lidar de uma maneira fantástica que as crianças possam, né, absorver o tema de, sei lá, luto, né? O Bastian ser um menino órfão de mãe, cujo pai é um cara frio, que ele é vítima dessa perseguição, ele não se dá bem na escola, ele é uma criança deprimida, né? E esse mundo que ele começa a ler da fantasia, ou da fantástica, né? Que inclusive eu vi que no livro a Terra chama Fantástica, no filme é fantasia. A fantasia, assim como ele, o Bastian está sendo meio que carcomido pelo nada, pela essa depressão que não destrói as coisas, simplesmente deleta elas, né? Então é uma história sobre depressão, sobre luto, né? Eu achei muito legal isso, essa maneira de representação de um assunto tão foda, tão difícil para uma criança, né? E a criança passa por isso, né? Mas não tem o vocabulário, não tem como expressar, né? Esse nada que vai acabando com as coisas é uma boa imagem para isso, na minha opinião, né? Igão, por exemplo, o que você tem a falar sobre isso, né? Esse nada, essa tristeza, esse luto, essa fumaça de nada, de depressão que o filme mostra, né? Eu acho que o nada, na verdade, não é nem o luto, né? É a falta de luto, né? Porque o Bastian, ele é um menino muito triste. Eu acho que hoje a gente pode falar, mas também assim, não vamos nos ater muito a dar diagnósticos para os personagens, porque, né, eu também não sou nenhum expert, não sou nenhum psicólogo por formação, então não saberia dizer exatamente quais características que ele tem que enquadram ele num quadro depressivo. Mas tudo nos leva a pensar que ele é um menino deprimido. Como você já tinha falado, Filipão, ele acabou de perder a mãe, ele não é um bom aluno, ele sofre com os bullies da escola, né? Ele é perseguido. O pai dele é uma figura meio distante emocionalmente, bem fria, inclusive, que acha que ele já tinha que ter superado isso. A única coisa que ele tem a dizer a respeito da morte da própria esposa é: olha, filho, a vida continua. Então, assim, o pai talvez seja ele mesmo um homem que não sabe lidar bem com as próprias emoções, que não tá processando o luto dele muito bem, e aí ele passa isso pro filho. E eu acho engraçado até o que acontece com o Bastian quando ele é vítima dos bullies, porque os bullies, o que eles fazem? Eles jogam ele no lixo, né? Ou seja, literalmente, o Bastian, ele é um menino tão insignificante que ele é jogado no lixo. E ele acaba se sentindo um lixo. Ele é um lixo, porque ele é incapaz de mudar essas circunstâncias da vida dele que são muito opressoras. Esse luto não processado dele é justamente isso, né? Você imagina para uma criança, sabe? Aconteceu uma coisa terrível na minha vida, que é, né, no caso do filme, eu perdi minha mãe e eu fui incapaz de fazer qualquer coisa. Eu fui incapaz de ter algum tipo de agência, algum tipo de voz nessa história toda. E eu acho que o filme, ele conta mais ou menos o processo através do qual o Bastian, ele sai desse estado de menino lixo, em que ele não é capaz de fazer absolutamente nada, ele não tem agência, ele não tem voz, ele é insignificante, ele não significa nada pra ninguém, nem pro próprio pai parece que ele significa alguma coisa, pra se tornar uma figura que tem uma importância, que tem uma relevância, porque afinal de contas, ele é o cara que salva a Fantasia da total obliteração, que é uma terra mágica que vai desaparecer, e só não desaparece no final do filme por causa dele, por causa da existência dele, porque ele acaba acreditando na Fantasia, porque ele acaba reconhecendo a importância da Fantasia. Então eu acho que esse nada, eu acho que ele pode ser interpretado com muitas coisas, né? Assim, eu acho que ele é a ausência de luto que acaba levando, né, a melancolia, né? O Freud já falava isso, né? Tem o clássico ensaio do Freud, né? Luto e melancolia, que a melancolia justamente é isso, né? Assim, é um luto não processado. Então o Bastian, ele é um menino melancólico, na verdade. E o Atreio, quando ele começa essa busca dele na Fantasia, nessa quest heróica dele na Fantasia, ele passa por uma paisagem totalmente devastada pela melancolia. Você vê os lugares que ele visita. Ele vai pro Pântano da Tristeza. Ele chega no Pântano da Tristeza depois que ele tinha acabado de sair do Deserto das Ilusões Perdidas. Eu acho que eles só mencionam esse lugar numa narração do filme, né? Então tem o Deserto das Ilusões Perdidas, tem o Pântano da Tristeza, ou seja, é uma paisagem coberta de tristeza, de melancolia, né, de apatia. E o principal obstáculo que ele vai encontrando ao longo do percurso é a indiferença das pessoas, a indiferença dos personagens que ele conhece. Vide o caso da tartaruga, por exemplo, aquela tartaruga milenar, que é do tamanho de uma montanha, né, que supostamente é a criatura mais sábia de Fantasia, né, a Morla, figura muito antiga, que é o mestre Miyagi do filme, né, que é justamente o Gandalf, né, a figura sábia, né, que vai lá e vai dizer, que vai dar aquele conselho que vai ser, cara, agora eu vou ouvir as palavras da sabedoria, você vai me dizer o que eu vou fazer, maravilha, fala aí o que eu tenho que fazer. E a Morla, o que fala pra ele? Não faz diferença, né, não faz diferença. O nada tá destruindo tudo, a gente vai desaparecer, e ele fala, realmente
gente não faz diferença isso. Então olha só que coisa, né? Ele tem que se defrontar com isso e com a tristeza dos outros personagens, porque os outros personagens, fora ele, são pessoas que praticamente desistiram de tudo, desistiram da vida, desistiram de lutar. E eu acho que esse é o grande diferencial do Atreio. Vamos falar um pouquinho do Atreio. Por que o Atreio, ele é o maior guerreiro do mundo? Ele é apresentado, né, no conselho, né, no começo do filme, né, no conselho dos anciãos, como sendo, aqui o maior guerreiro do mundo. E é um menino. Por que ele é o maior guerreiro do mundo? Assim, ele é mais alto, que ele é um Aquiles, ele é super forte, ele tem super poderes, ele tem super velocidade. Não. Você vai vendo ao longo do filme que o diferencial do Atreio ele não desiste. Ele, apesar das circunstâncias mais nefastas e desencorajadoras que o filme vai apresentando pra ele, ele não desiste, ele continua acreditando na importância da missão dele. Ele continua, de certa forma, encontrando, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da tristeza absoluta, alguma coisa positiva na qual ele pode se agarrar. Então, eu acho que o grande superpoder do Atreio é isso. Ele não se deixa levar pelo sofrimento, pela melancolia, que é uma coisa que o Bastian se deixa levar. Então, nesse sentido, o Atreio e o Bastian, eles são opostos complementares, assim, eles são, eu não sei se opostos complementares, né, mas assim, eles são opostos. É aquela cena fantástica em que o Atreio se olha no espelho, né, naquele espelho mágico, né, e você vê o reflexo invertido de quem você é. E quem é o reflexo invertido do Atreio? É o Bastian. Ou seja, o Atreio, esse personagem que nunca desiste, né, ele tá lá, ele vai lutar, ele reconhece a importância da missão dele, e ele vai olhar pro reflexo dele, que é o Bastian, que é um menino triste, que é um menino melancólico, que é um menino que não consegue se defender das circunstâncias dele. Um menino que já entregou os pontos, que vive a tristeza dele, e é isso, minha mãe morreu, e os bullies me maltratam, e não tem nada que eu possa fazer. Maravilha, é isso aí. Porque, assim, eu acho que o livro e o filme, muita gente fala que ele tanto é que o Felipe começou falando sobre esse tema, né, principal, que ele é uma metáfora da depressão, da tristeza. E eu acho que ele, mais do que isso, né, eu acho que o livro e o filme, eles querem falar mais sobre como a imaginação, né, como o nosso poder de imaginar e de fantasiar, como isso pode ser um instrumento para nos ajudar a enfrentar situações difíceis, a enfrentar a perda, a enfrentar a situação de luto. E é muito legal porque ele não é simplesmente isso, não é simplesmente você ter esse poder de imaginar e fantasiar que você vai conseguir superar as questões difíceis da sua vida, né? Não é tão simples assim. E eu acho isso, o filme e o livro têm esse poder, né? De fazer você pensar sobre a fantasia, né? Sobre essa capacidade que a gente tem de imaginar. Porque realmente, né? Como o Igor falou muito bem, a tartaruga, ela é o que tem além do pântano da tristeza, né? Ela está muito aliada com esse estado depressivo. Então, o estado depressivo, ele pode ser resumido perfeitamente, realmente, por essas palavras que o Igor falou. Nada vai fazer diferença, nada faz sentido. Em inglês, no livro, né? Nothing matters. It doesn't really matter. Mas aí o Atreio exatamente fala isso, né? Mas o nada tá acabando com o mundo, vai acabar. A imperatriz está doente e o mundo tá acabando, tá desaparecendo. E a Morla fala, mas você não acha que isso importa? Aí a Morla fala, não, na verdade não. Eu já vivi milhares e milhares e milhares de anos. Eu sei que a vida é feita de ciclos, de morte, destruição, de criação, de vida, morte, destruição, criação e tal. Daqui a pouco passa isso e aí, sabe, vai voltar a ter vida de novo. Nada importa, não tá nem aí. E eu acho que isso resume muito bem estados depressivos, né? Quando você não consegue mais imaginar que a sua vida pode ser melhor, que a sua vida pode ser importante, que você pode causar algum efeito importante no mundo e que nada vai ser bom, nada vai ser melhor do que é agora, e que a vida é árida e difícil e complicada do jeito que ela é agora e vai ser assim para sempre. Isso é muito depressivo. E para uma criança que enfrenta a morte da mãe, que enfrenta bullies e que enfrenta um pai distante, é muito difícil você imaginar que a sua vida pode ser melhor, pode ser muito melhor, que você tem agência, que você tem a capacidade de fazer a sua vida melhorar, por mais que a sua situação esteja horrível agora, difícil agora. E eu acho que o livro e o filme, eles mostram isso, que a leitura, que o ato de ler e o ato de imaginar e o ato de se identificar com personagens, sabe, o ato de ler, ele pode te mostrar como sair disso, ele pode te mostrar outros mundos, ele pode te mostrar que a sua imaginação não tem limites, que a sua vida pode ser muito, muito melhor, que você não tem nem ideia de como a sua vida pode melhorar, de como você pode fazer a sua vida muito melhor e fazer ela fazer sentido e achar um propósito, um sentido para sua vida. Eu acho que é muito isso. Então, depois eu queria falar, talvez, né? Não quero falar tudo agora, né? Mas eu acho que a fantasia, a imaginação, ela pode te levar para um caminho ruim também, né? Ela pode também te levar
para um caminho da fuga, para um caminho da não vida, para uma vida vivida como observador, né? Ela também pode te alienar, ela pode ser um caminho da alienação, mas também pode ser o caminho da imaginação construtiva, criadora, né? Ela também pode ser uma pulsão de vida, né? Eu acho que isso que está o complexo do livro e do filme, né? Que ela não é simplesmente a solução simples. A gente tem que tomar cuidado com isso. Inclusive, não é de graça que essa terra onde eles estão chama fantasia, né? Porque é esse mundo elevado das ideias, no platônico, né? E lá também tem o lobo, né? O Gnort, cuja ele é uma figura da fantasia e ele quer controlar. Ele diz, né, que quando nada vai destruindo tudo, facilita para ele controlar as pessoas. E ele é também parte da fantasia, né? Então, não é só talvez alienação, mas quando você entra nessa depressão de que tudo não interessa nada, isso também é um tipo de fantasia. Você está contando uma história para você mesmo de tudo é uma merda, que não tem para onde ir. Isso também é algo narrado, né? De você para você mesmo, né? Eu acho que é aí que tem essa figura desse lobo, né? A depressão em si tem um elemento fantástico, né? Ele não é simplesmente... Sim, claro, na vida real é uma doença e tal, mas eu digo, pensamento depressivo e tal, essa história que você diz, a baixa autoestima, isso tudo é um processo de narração, né? Que você está contando para você mesmo e nesse sentido ele também é nesse mesmo nível da fantasia do mundo, da fantasia, né? Eu acho que é interessante realmente. Eu concordo com tudo isso que estão falando, e eu acho complicado também falar sobre esses assuntos, é por isso que eu prefiro até dizer que o nada, ou alguns elementos do filme, né, como alguns personagens, o Gmork, eles são representações da melancolia, né? Porque assim, depressão, a gente sabe que depressão tem outras coisas envolvidas, tem questões físicas também, tem questões químicas envolvidas na depressão. Então é difícil falar assim, essa pessoa de depressão e a relação da depressão com, né, estados imaginativos do ser, mas eu só queria acrescentar, na verdade, assim, uma coisa pequena ao que o Diego tinha falado, que eu concordo com vocês, assim, eu acho que não é você fantasiando sobre os seus próprios problemas que vai fazer com que os problemas mudem. Com certeza, se você só fizer isso não vai mudar a sua situação. Mas, ao mesmo tempo, se você não consegue fantasiar sobre os seus próprios problemas, você nunca vai sair desse estado. Ou seja, se você não consegue em nenhum momento vislumbrar uma saída para aquilo que você está passando, para aquelas circunstâncias que você está passando, não tem como você sair de onde você está. Então, assim, a fantasia, assim, o ato de fantasiar, o ato de imaginar, ele não é tudo, mas sem ele, você também não consegue ir além. Você fica só preso às circunstâncias. Não, só para fazer um parêntese assim, a gente aqui não é um podcast de psicologia, ninguém está formado na área, a gente está falando, análise do filme, tá? E se a gente fala de depressão, até é mais como usuário do que como especialista, né? Essa coisa da fantasia, de você se contar uma história negativa, isso é uma coisa que eu digo em primeira pessoa, né? Mas, obviamente, a gente não está falando aqui de depressão clínica, a gente não entende do assunto, a gente está falando da análise da história, tá? Por favor, só para deixar esse parêntese para os ouvintes, tá? Então, a gente até pode falar depressão, não sei o quê, mas pense de um livro literário, por favor, caro ouvinte. Obrigado. Sem dúvida, é como primeira pessoa, sabe? A depressão é um tema, para mim, pessoal também, sabe? Eu passei por períodos depressivos recentemente, né? Então, eu tô falando com certeza da minha perspectiva, sem dúvida, não da perspectiva geral, eu não tô generalizando. Mas eu acho exatamente isso, que quando você não vê sentido na sua vida agora e você começa a acreditar que a sua vida nunca vai melhorar, que a sua vida nunca vai ser melhor, que pode ser melhor, quando você não consegue vislumbrar criativamente, como o Igor falou, uma vida melhor, uma vida diferente, como é que você vai sair da depressão? Muito difícil. Se você não tem esse instrumento, sabe, é muito complicado sair. Você não consegue vislumbrar um futuro. Mas é isso que eu quero falar, acho legal esse assunto, né? Como vislumbrar o futuro, porque também tem maneiras doentias, tem maneiras complicadas de vislumbrar o futuro. Quando você começa a imaginar uma vida melhor para você, quando você começa a imaginar a vida que você gostaria de ter, é uma possibilidade. Se você põe isso no bolso, eu acho, se você põe isso como possibilidade, isso é muito bom, isso é maravilhoso. A questão é que muitas vezes a gente acredita naquela visão, a gente põe aquilo como algo que vai acontecer, como certeza. Se o futuro vira certeza, ele vai se tornar um problema, mesmo ele sendo muito bom, sendo bom ou sendo ruim, sabe? Se você imagina, se você começa a vislumbrar um futuro ruim, difícil,
vai acontecer tal coisa, você sabe, continuar a vida assim, vai ter esse problema daqui a 1 ano e daqui a 3 anos pode acontecer tal coisa, sabe? Isso é péssimo, isso é muito ruim, porque a gente não sabe, a gente não tem certeza, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse tipo de projeção, ele gera ansiedade. A ansiedade é isso, né? É você imaginar um futuro, uma hipótese ruim, que vai acontecer amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 3 anos. Mas também imaginar que com certeza a vida vai ser maravilhosa e fantástica, e aí chega a hora, ano que vem eu vou fazer tal coisa e vai ser muito bom. E aí chega o ano que vem e você vai fazer aquilo lá e não é tão bom. E não é aquilo que você estava imaginando. E não é isso. E aí você cai do cavalo. Então eu acho que a fantasia ela também pode ser uma armadilha. Ela pode ser também um problema, porque às vezes a fantasia ela nunca se torna realidade, porque ela é tão inatingível, ela é tão difícil, ela é tão longe da realidade, que ela vai ser sempre aquela fantasia. E isso é alienador. E aí fica muito distante do que você vive na realidade. Fica complicado. Então, partindo dessa fala, né, voltando pro filme um pouco, né, se tem esses perigos da fantasia, né, se pode te levar ou para um mundo negativo e tal, de autodepreciação, ou para um mundo alienado, de delírio. Você acha que então o pai dele não tem uma certa razão no começo do filme, né, que ele diz, Bastian, bora colocar os pés no chão, ele diz essa fala, né, mas eu acho que para mim o pai dele no filme é um antagonista, de certo ponto, porque realmente tem algo de positivo nessa fantasia, além tem um terceiro caminho aí, né, que é um tipo de mundo fantástico saudável, né? Mas como é que isso se expressaria no filme, né? De fantasia como algo que curou ele, mas não deixou ele completamente num mundo alienado, né? Não sei. O que vocês acham disso, né? Desse meio termo? Eu só me faria a pergunta de qual fantasia é essa que estaria alienando a pessoa, né? Porque, assim, aí de novo, assim, eu vou fazer uma referência a uma coisa que eu já falei aqui no podcast algumas vezes, né? Eu gosto muito daquele ensaio do J.R.R. Tolkien sobre os contos de fada, On Fairy Tales, né? Recomendo a todo mundo ler esse ensaio, é belíssimo. Ele fala que uma das funções da fantasia, né, do ato imaginativo, falando da fantasia literária, mas uma das funções da fantasia é o escape, né? E aí ele faz uma diferença entre escapismo e você escapar. Ele fala que a fantasia, ela nos ajuda a escapar porque ela nos tira dessa condição material única na qual a gente se encontra e ela nos leva a ver outros mundos, outras searas, a vislumbrar outras possibilidades de vida. Então ela acaba nos servindo como um instrumento para que a gente tenha uma perspectiva maior das coisas que estão acontecendo com a gente, né? Então você precisa sair um pouco da realidade para a gente poder enxergar bem a realidade. Ou seja, se você... Aquela velha história, se você tá... Metáfora do microscópio, né? Se você tá na lâmina de exame, né? Você não consegue observar aquilo que está acontecendo lá dentro. Você tem que estar acima, ou seja, você tem que estar com o olho no microscópio para poder ver e observar aquilo que você está tentando entender e analisar. Então você nunca vai entender a realidade se você ficar muito embrenhado na própria realidade. Que talvez seja essa a mensagem que o pai do Sebastian está tentando passar para ele no começo do filme. Não fica muito claro, assim, sabe? Você tem que sair das nuvens, né? Tem que colocar os pés no chão. Mas o que seria encarar os pés no chão, segundo esse personagem? A gente pode pensar, assim, sabe? Que agora pensando aqui, Filipão, naquilo que você falou, talvez ele não esteja totalmente errado, mas eu acho que o caminho que ele faz é um caminho errado. Porque ele fala assim, você tem que sair do mundo das nuvens, né? Que você tem que encarar a realidade. Qual que seria a realidade pro Sebastian? Encarar o fato de que a mãe dele não está mais com ele, que a mãe dele faleceu e que ele não vai ter a mãe de volta. E de fato, se a gente conseguir caracterizar o Sebastian como um menino melancólico, essa melancolia que ele está vivendo é uma falta de luto. Ou seja, ele não processou o luto dele e ele ainda está em negação. Né? Ele ainda tá se perguntando por que a mãe dele foi levada embora tão cedo, por que esse tipo de coisa acontece com ele, por que ele foi vítima do acaso nesse sentido, por que Deus, ou seja lá quem for, escolheu ele pra tirar a mãe dele. Ou seja, ele tá negando a situação dele. Então, de certa forma, sim, sabe, volte pra realidade e encare os fatos. Só sua mãe não está mais com você, né? Você perdeu sua mãe. Mas, ao mesmo tempo, ele só vai fazer isso se ele der um sentido pra perda dela. Isso tem que fazer sentido. Nem que esse sentido seja algo como, cara, todos nós morremos e depois nós renascemos em algum outro lugar, para quem acredita nisso, né? Isso faz parte do ciclo da vida. Essa narrativa de que a vida é assim, isso faz parte de um ciclo, tudo é renascimento, morte, renovação. Isso é uma forma de você dar sentido às perdas e às mortes que a gente sofre. Então a gente precisa disso, de certa forma, para poder fazer sentido, porque senão fica só o elemento trágico disso, sabe? Tua mãe morreu, pronto, acabou. Engole aí, morreu, nunca mais tua mãe. E é isso, pronto, ponto final. Não tem nenhuma
lição que você possa tirar disso. Ciclo, morte, ressurreição, renovação. Não, acabou. Morreu. Nunca mais vai ver. Então, a fantasia, ela aparece aí justamente para que a gente consiga dar sentido às coisas. Então, sim, não é um escapismo, porque você não tá negando uma coisa que de fato aconteceu, que é o que o Bastian tá fazendo. Mas você tá encarando os fatos, né? E você tá dando um sentido para eles. Você tá significando eles, colocando eles dentro de uma grande narrativa, que seria a narrativa do universo, a narrativa da sua vida, da sua biografia. Você acaba apreendendo isso porque isso passa a fazer sentido para você. É uma fantasia como contexto, né? Que ele não tem contexto nenhum, né? No filme, eu acho que é isso que o Igor falou agora, isso é muito brilhante, né? No livro e no filme, né? No filme ele faz isso de uma maneira muito sintética. Ele simboliza a perda da mãe, né? Ele trabalha, né? Hoje em dia a palavra da moda é ressignificar, mas ele consegue dar um significado simbólico para a perda da mãe, nomeando a imperatriz com o nome dela, né? Ele dá um nome. Dar um nome para alguma coisa é você dar um símbolo para uma coisa, né? Você simbolizar algo. E é isso que a gente faz quando a gente faz terapia, né? Quando a gente faz psicanálise, né? A gente simboliza o nosso passado, né? A gente transforma nosso passado, nossas experiências traumáticas e difíceis numa narrativa. E a gente consegue entender e simbolizar, interpretar narrativas. Traumas a gente não consegue, porque estão no inconsciente. Mas algo narrativo e simbólico a gente consegue pensar e a gente consegue trabalhar isso. E dar um nome da mãe dele pra ela, né? E consegue nomear. Você falar, minha mãe se chamava tal e ela morreu. E isso já é um luto, né? Você conseguir falar essa frase, pensar nessa frase já é um trabalho, né? Terapêutico, com certeza. Só pra dar um exemplo mais prático do que eu tava falando dos perigos da fantasia, que talvez nem exista muito nesse filme, é porque eu fiquei pensando nisso depois. O filme me fez pensar nisso. Mas talvez a gente não consiga encontrar isso no filme. Às vezes a gente se pega, na verdade nem é fantasia, mas é uma idealização. Às vezes a gente idealiza algo que a gente quer de tal forma que a gente nunca vai encontrar aquilo ali na vida real. A idealização é tão forte, é tão impossível, que a gente idealiza pela idealização, a fantasia pela fantasia. A fantasia é gostosa porque ela é uma fantasia, ela nunca vai se tornar real. O problema é que isso causa sofrimento, isso, né? Um exemplo bobo, assim, por exemplo, né? Às vezes a gente quer, depois de vários relacionamentos sofridos e tristes, decepções, a gente idealiza, não, agora eu só vou namorar alguém se ela for assim, 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 assim. Se ela atingir tais e tais e tais e tais e tais critérios. Tem que ter essa lista de critérios aqui, esse perfil perfeitinho, porque senão não dá pra namorar, eu não vou conseguir. E essa pessoa perfeita, ela não existe, né? Essa pessoa que você imaginou com todos esses critérios, isso é falso, isso é fantasia. E tem gente que se apega a isso, né? Tem gente que se apega à ideia de casamento. Casamento tem que ser isso, e isso, e isso, e isso. E aí chega, se casa e blum, não tem nada daquilo que ela imaginava. Às vezes o menino Bastian, por exemplo, ele imaginava que na escola ele ia fazer um montão de amigos e os professores iam ser super inteligentes e criativos e legais. Ele ia aprender um monte de coisas interessantes sobre a vida. E no livro fica bem claro, né? No livro, a escola, ele só aprende fatos e datas e coisas inúteis. Os professores são todos frustrados, odeiam os alunos e ele sofre de bullying. Então a escola não é nada daquilo que ele imaginava, né? Que a gente fantasia do que é uma escola para uma criança. E ele tem que lidar com aquela realidade lá, né? A gente tá falando muito aqui do papel negativo da fantasia, né? Eu sou ainda mais negativo, né? Porque, assim, eu acho que essa namorada perfeita que o Diego imaginou aí, desculpe, Diego, discordar de você, mas, assim, eu acho que ela existe. O negócio é que ela tá namorando com uma outra pessoa e ela jamais vai olhar pra você. Então, assim... Mas, assim, eu tava aqui lembrando de um exemplo, essa coisa dele dar o nome da própria mãe dele pra Imperatriz Menina, isso é uma coisa linda que acontece no final do filme, né? É uma forma justamente dele significar essa perda dela. Então, agora falando dos aspectos positivos da fantasia, assim, eu lembrei aqui de um caso concreto, não da minha vida, mas que diz respeito a um filme sobre o qual a gente já conversou aqui. A gente já falou sobre Entrevista com o Vampiro, né? A gente sabe da história, eu já li o livro, não sei se vocês leram o livro, chegaram a ler o livro, cavalheiros? Pois é, vamos lembrar um pouquinho aqui que no Entrevista com o Vampiro tem a personagem da Cláudia, que é uma menina que se torna vampira muito cedo e depois ela vai ter uma relação com aquele casal de vampiros, que é o Louis e o Lestat. Enfim, vocês sabem que a Anne Rice, que é a autora do livro, ela perdeu a filha dela muito cedo. A filha dela morreu ainda, né, eu não sei com quantos anos, mas assim, a filha dela morreu muito, muito jovem. Acho que quando ela tinha, não sei, 4, 5 anos, aqui eu não sei, né, mas o fato é, a Anne Rice, ela passou por essa perda muito grande na vida dela. Ela teve uma filha que faleceu tragicamente muito jovem. E como é que era o nome da filha dela? Cláudia. E aí, anos depois, a Anne Rice, ela vai escrever um livro de vampiros, ou seja, entrando no gênero da fantasia, história de vampiros, romance gótico e tudo mais, em que a filha dela reaparece no livro como sendo uma criança que nunca morre.
é uma forma que a Anne Rice encontrou de fato, imortalizar a própria filha dela, transformando ela numa personagem de um livro em que ela é uma vampira, que se desenvolve, que cresce, se desenvolve, né? E que desempenha todo um papel importantíssimo para a trama da história em que ela se encontra. Então, assim, é dessa fantasia que a gente está falando, né? Assim, essa fantasia que nos ajuda a significar e a ressignificar as tragédias e perdas e lutos da nossa vida. Claro, você não precisa ser uma Anne Rice e escrever romances e best-sellers para poder fazer isso na sua vida. Basta você imaginar, basta você querer dar um sentido para as coisas. E a fantasia, a imaginação, ela cumpre esse papel na nossa vida. Então, de novo, não é simplesmente pelo fato de fantasiar ou de imaginar alguma coisa que você vai resolver o seu problema. Mas se você não consegue imaginar ou fantasiar a respeito daquele seu problema, você nunca vai sair dele. Então, eu acho que esse final do filme, né? Não o final com o Falcor caçando os bullies lá, sabe, jogando os bullies na lata de lixo. O que é uma coisa altamente estranha, né, e meio errada, né? Porque, assim, aquilo que fizeram com Bastian, depois ele vai fazer com outras pessoas, ou seja, a violência que você sofre, você acaba perpetrando para as outras pessoas, ou seja, foda-se, né? Esse final do filme é um grandíssimo foda-se também. Acabou. É o final meio Charles Bronson, né? A vingança do Batman, né? Ele vira o bully, né? E é fácil você ser um bully quando você tem uma porra de um dragão gigante, né, nas suas costas, né? Então, assim, é muito fácil isso. Mas esse final em que não sobra nada, né? E eu acho interessante também, assim, sabe, o fato de que o Atreio, sendo o melhor guerreiro do mundo, ele, no final dos contos, ele não consegue salvar a fantasia. Fantasia não é salva por ele, porque a fantasia ela não pode ser salva por nenhum habitante dela mesma. Precisa de uma criança humana, ou seja, precisa de uma pessoa que está fora da fantasia para poder salvar a fantasia. E quem é essa pessoa que eles encontram é o Bastian, que é o menino que foi jogado no lixo no começo do filme, ou seja, aquele menino insignificante, sem importância, sem agência, sem voz e sem vez, que acaba sendo o salvador, né, da fantasia. Ele é a pessoa que tem que acreditar no final. Ele que não acredita em nada, ele tem que acreditar no final. E ele acaba recebendo, né, o último grãozinho de areia, né, da fantasia nas mãos dele, mas assim, o último grãozinho de areia é melhor do que nada, né? Então o filme ele ainda termina com essa nota de esperança, assim, sabe? Tipo, olha, a esperança, vale a pena ter esperança, sabe? A fantasia talvez seja isso também, né? Não só assim, estou idealizando o meu futuro, estou pensando, né, no carro do ano e no emprego de 14 bilhões de dólares que eu vou ter, mas a fantasia seria isso, essa esperança que você tem para que você possa sair de um estado depressivo e melancólico e você consiga vislumbrar uma vida melhor para você. Não, queria só complementar que, além a gente tá falando muito da fantasia, né? Que tem outro processo também, que também é meio fantasista, né? Claro, né? Tem um conteúdo fantástico. Tem um processo que acontece na leitura também, né? Que o Igor falou agora, que me fez lembrar, que eu acho que também fundamental pro Bastian, né? Que o fato do Atreio, o Igor já falou isso, né? O Atreio, ele é tipo um oposto do Bastian, né? Tanto é que eles têm a cena no espelho, que fica isso bem claro, visualmente super claro. Porque eu acho que esse processo de identificação do leitor com o personagem principal do livro, com algum personagem, né, que ele está acompanhando, né, as aventuras, esse processo de identificação também é importante, né, pro Bastian, porque o Bastian é exatamente isso que o Igor fala, né, ele tá numa situação muito para baixo da vida dele, né, o pai dele distante, a mãe morreu, né, não tem muitos amigos na escola, bullying, e ele tem essa questão, né, joga ele no lixo, né, então obviamente que ele tá se sentindo bem para baixo, né, e o Atreio ao contrário, né, o Atreio, eu fiquei assim, quando eu tava revendo o filme, né, e aí o Atreio chega, né, no conselho para falar, eu sou o Atreio, e aí o braço direito, o médico lá, mestre, né, da Imperatriz, esqueci o nome desse personagem, ele fala para ele assim, você aceita, não é possível, você é uma criança, será que vai dar? Você aceita enfrentar o nada, você aceita essa quest, essa busca, essa procura, né? Essa aventura, essa jornada para salvar a fantasia, né? E salvar a Imperatriz e tudo. E ele fala, eu aceito. Ele fala, na hora eu aceito. O Chiron, o nome dele. Então eu falei, uau, esse é um herói não relutante, né? A gente já vimos tantos filmes de heróis relutantes. Eu não quero, não é para mim. De novo, eu tô muito velho para isso. E aí depois acaba aceitando e sendo o herói do filme e tal. Não, o Atreio, ele realmente, não, eu vou conseguir. Então. O Atreio não passa pela jornada do herói, ele automaticamente já aceita. Então ele tipo é um espelho muito bom, né? Um exemplo, né? É um personagem perfeito para o Bastian se identificar. É uma criança realmente que acredita em si mesmo, que sabe o valor de si mesmo e corajosa, né? E consegue superar pelo pântano da tristeza, consegue superar todos aqueles obstáculos, a tartaruga que fala que nada importa, ele consegue fugir das esfinges, né? Impressionante, né? Então tem isso também. Essa identificação, eu adoro identificação, me identifico super com personagens que eu leio, né? E dos filmes que eu vejo. Fundamental.
E é super importante que a gente tenha essa identificação também, que a gente se identifique com esse tipo de heróis, como o Atreio, porque justamente o que o Atreio ele traz de novo pra mesa? Ele não é um cara com superpoderes, ele não tem supervisão, ele não tem o Batmóvel, ele não mora na Batcaverna, ele não é nada disso, sabe? Ele não tem a roupa de ferro do Homem de Ferro, ele não tem armas, sabe? Ele não é bom de pancadaria. A gente tá acostumado a ver essas figuras dos heróis como sendo uns homenzões bons de porrada, mas que aí ficam passando por esses dilemas. Não, mas eu não quero fazer isso. Bom, mas eu não tô falando desses heróis, eu tô falando assim, sabe, desses role models, desses modelos de comportamento. Assim, sabe? O Atreio, ele encarna isso. Ele encarna justamente essa coragem de ser, né? Que é o que falta ao Bastian. Quando ele passa por aquele desafio das esfinges, antes dele tinha aquele cavaleiro da armadura, né? Que poderia ser, né, o Superman, o Batman, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, o cavaleiro de armadura, ou seja, o cara que, sabe, exteriormente ele tem todas as condições de ser um herói, mas aí acaba que ele é fulminado pelos raios que saem das esfinges. Por quê? Porque para você passar pelo portal das esfinges, você tem que acreditar em si mesmo. E quem passa pelo portal das esfinges é o Atreio, ou seja, ele é um menino que ele sabe o próprio valor que ele tem. De novo, ao contrário do Bastian, que foi jogado no lixo no começo do filme, ou seja, o Bastian ele não tem ideia do próprio valor, mas ele se identifica com o Atreio porque ele enxerga no Atreio uma potencialidade daquilo que ele pode vir a ser se ele começar a acreditar nele mesmo. E isso é uma coisa muito linda, sabe? E eu queria terminar essa história aqui com uma anedota, que durante muito tempo me fez rir essa anedota, mas hoje eu reconheço que, cara, putz, como eu fui bobo pra não enxergar, talvez, a grandeza da força da imaginação e da fantasia em momentos pivotais da nossa vida, em momentos importantes da nossa vida. Muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu tive um colega de faculdade que era um nerd de marca maior, né? Eu não vou citar nomes aqui porque, não sei, de repente vai que alguém escuta aqui, se identifica, pode se sentir ofendido, mas enfim. Eu tive esse colega que ele era muito pangaré na chuva. Cara, ele impacava. Ele era uma das poucas pessoas que eu encontrei na minha vida, assim, sabe, que talvez eu pudesse dizer que ele era patologicamente tímido. Ele tinha uma tacanhez e uma falta de tino social que era assim, cara, procura uma terapia, sério, porque assim, é muito sério isso que você tem, sabe? Você não consegue falar direito com as pessoas sem gaguejar, sem suar frio. Aí você imagina o dia em que esse cara se apaixonou, na época, né, por uma menina, e ela gostava muito dele, era um afeto correspondido, mas só que ele não fazia absolutamente nada, né? Ele não tinha coragem de chegar numa pessoa que já gostava dele e que todo mundo falava assim, olha, se você for conversar com ela, se você for puxar um assunto com ela, se você, não sei, chamá-la pra sair, vai dar bom, porque ela já disse pra todo mundo que ela gosta de você, que ela acha você um gato, que essa sua timidez é um charme, enfim, sabe, tipo, vai lá e faz alguma coisa. E ele prevaricou durante um tempão, eu não sei quanto tempo, mas semanas, meses, anos, não sei. Só sei que esse cara não fez nada. E ele ficava nesse lenga-lenga e a gente, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E como eu falei, assim, sabe, tipo, ele era um grande geek de jogar RPG e livros de fantasia e Tolkien e tudo mais. E um dia, né, ele estava de frente dessa pessoa, dessa menina que ele gostava, e ela meio que, assim, tava quase se jogando pra ele, assim, sabe, tipo, mas, poxa, né, eu e você e eu, e ele tava, assim, sabe, congelado, né, sem saber o que fazer, e aí ele falou isso pra gente, e na época eu ri, mas assim, eu já vou adiantando, eu ri de ignorância, porque se eu tivesse enxergado o que tá por trás disso, eu acho que o que tá por trás dessa história é justamente o poder da imaginação e o poder da fantasia na hora de realmente fazer com que a gente saia do lugar, sabe, e a gente tome uma atitude correta, certa, não sei, uma atitude melhor que aquela atitude que a gente tem. Esse cara, ele era de fato patologicamente tímido, ele não ia fazer nada da vida dele. Essa coitada dessa menina tava quase se jogando aos pés dele, tava quase que implorando, por favor, me beija, vamos ficar junto. E ele sem saber fazer nada, ele lá suando, nervoso, coitado. E aí vem uma ideia na cabeça dele, poxa, o que o Aragorn faria se estivesse no lugar? O que o Aragorn do Senhor dos Anéis faria se ele estivesse no meu lugar? E assim, a gente depois fazia graça com a cara dele, porra, o Aragorn, não sei o que, o Aragorn. E hoje, anos depois, quase 20 anos depois, eu posso dizer pra vocês, cavaleiros, sim, o Aragorn, velho. O Aragorn é um puta de um exemplo de como é que um homem deve se portar de maneira ética e correta e heróica em certas situações difíceis. O Aragorn. Então assim, cara, o Aragorn veio na cabeça dele na hora, porque ele não sabia o que fazer, ele não tinha uma atitude, ele, enquanto ele mesmo não sabia pra onde que ele ia, ele se sentia incapaz de fazer, mas pensar num personagem de fantasia fez com que ele tirasse a coragem, sabe-se lá Deus de onde, e no final das contas, ele beijou a menina e eles namoraram durante uns anos aí, né? Então assim, deu certo. E hoje eu me sinto uma besta corada, porque na época eu fazia graça dessa história, mas hoje eu aplaudo, assim, sabe? Cara, esse é o poder da imaginação, esse é o poder da fantasia. E realmente você conseguir se vislumbrar numa outra situação e você tomar a atitude certa pra você sair do lugar e você evoluir e você ir pra um lugar diferente. Esse lugar diferente, quiçá, né, por sorte, pode ser um lugar melhor pra você. E sim, Aragorn, Atreio, por que não?
Então, pessoal, essa foi a nossa conversa sobre História Sem Fim, filme de 84, do Wolfgang Petersen, grande clássico da fantasia. A gente gostou muito de ter conversado, pelo menos eu, né, de contextualizar o poder e a importância da fantasia, né, não só na vida das crianças, mas na de todo mundo, né? Antes de anunciar não só o próximo filme, mas a próxima temporada, inclusive, que o próximo episódio já vai ser uma temporada nova, eu queria perguntar para os meus co-hosts qual é a dica da semana, que a gente sempre dá no final do episódio, uma recomendação de algum outro filme assim parecido, ou que a gente lembrou enquanto a gente estava assistindo, para os ouvintes, né? Por exemplo, Igor, você tem uma dica da semana para os ouvintes? Claro, vou seguir minha tradição de indicar filmes que foram filmes da minha infância, né, nessa temporada. Vou indicar um filme de fantasia, de dark fantasy também, que foi muito importante pra mim. Eu assisti esse filme várias vezes e assim como o História Sem Fim, é um filme de fantasia em que os personagens andam por uma paisagem que parece que foi devastada pela tristeza e pela melancolia. É um filme bem grim, bem sombrio, né? Eu acho que ele quase não é feito pra crianças, mas eu adoro esse filme. Mas assim, eu sou um trevoso, né? Então eu adoro esse filme de paixão e eu adorava esse filme. O nome dele é Cruel, de 1983, né? E a história é uma história muito louca, pelo amor de Deus. É a história de um reino encantado que é invadido por alienígenas. Onde mistura Terra-média com Predador e esses alienígenas eles tomam conta desse reino e o príncipe, né, do reino, ele tem que salvar a princesa, literalmente é isso, né? Ele tem que salvar a princesa que foi sequestrada por essa criatura de outro mundo e consequentemente ele tem que destruir essa criatura e salvar o reino dele. É uma sinopse bem ridícula, mas é um filme interessantíssimo de se assistir, com excelente trilha sonora, uma direção de arte fantástica, efeitos especiais que aqui ele envelheceram um pouquinho, mas eu acho que só dá um charme pro filme. E você acaba vendo no elenco, assim, sabe, certas figuras como Liam Neeson, num dos primeiros papéis dele, tá no filme. Freddie Jones também, excelente ator, faz uma ponta no filme. E eu acho esse filme divertidíssimo, eu adoro ver esse filme, né? Foi um dos filmes da minha infância, eu reassisti ele há pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, e eu tenho que dizer que eu continuo gostando muito desse filme. Eu acho ele uma excelente sessão da tarde, com uns elementos meio mórbidos, mas assim, como a gente já tinha falado, nesses filmes de fantasia dos anos 80, né, eles serviram pra que as crianças crescessem com a cabeça meio esquisita, né? Vide o meu caso, né? Eu assistia todos esses filmes de fantasia e olha o jeito que eu sou. Mas então é isso, recomendo Cruel, de 1983, direção do Peter Yates, com Liam Neeson e Freddie Jones no elenco. Assistam, que é divertidíssimo. É um filme meio doido, meio He-Man, assim, meio fantasia, meio ficção científica, né? Eu vi. Tem um cíclope. É um filme que também tem muitas figuras interessantes, personagens. Boto fé. E você, Diegão, qual é a sua dica da semana? Eu escolhi um filme fora dos anos 80 dessa vez. É um filme também que valoriza, né, o poder da fantasia, da leitura, da imaginação. E é um filme que a gente esqueceu um pouco, mas na época eu achei muito bonito, me emocionei. Tem atuações primorosas. Se chama Em Busca da Terra do Nunca, né? Finding Neverland. Um super elenco, né? Johnny Depp, Kate Winslet, Dustin Hoffman. História sobre como o J.M. Barrie criou o Peter Pan, né, a família que inspirou ele a criar o Peter Pan, né, e os personagens da história. Eu achei um belo filme e é um filme também que relembra, né, relembra nós, né, o espectador, da importância da leitura de ficção, da imaginação, né, da identificação com esses personagens, especialmente da leitura infantil. Então, é isso aí, Finding Neverland. Muito bom. Eu vi no cinema esse filme, eu acho, e na época era um menininho, assim, anônimo, mas a criancinha, aquele Freddie Highmore, né, que já fez aquela série do Norman Bates e tal, já tá adulto agora. Ele faz um doutor agora na TV, mas realmente ele era uma criancinha, um menininho do filme, eu lembro. E agora, a minha dica, né, também tem um elemento meio literário, que eu fiquei frustrado, né, com a História Sem Fim, final meio abrupto, assim, não foi uma adaptação tão fiel, tem uns temas, tem cenas muito boas, tem todos os valores que a gente mencionou, mas me frustrou um pouco como encerrou, assim. Eu pensei num outro filme também dessa década, que tem essa mesma moldura narrativa de ter alguém lendo um livro, né, que no caso desse filme é o Batman, no que eu vou recomendar, A Princesa Prometida, né, do Rob Reiner, eu vou que tá lendo pro netinho a história, né, e essa é uma adaptação que eu acho que é muito boa, de um livro do William Goldman, inclusive, que também era roteirista. Eu não sei se ele que adaptou o livro dele pro roteiro, mas é bem redondinho. O avô lendo a história, o Peter Falk, né, o Columbo, e o elenco é muito bom. Tem o Cary Elwes. É um filme que é dessa época também, anos 80. Tem esse elemento meio fantástico, meio narrativo, meio literário. Só que eu acho que o final é mais bem resolvido, né, do que História Sem Fim. Mas é um filme também não é tão... Eu vi a criança, mas não tem esse apelo tão infantil, né? Então
talvez muita gente não conheça, mas é uma dica legal. A Princesa Prometida, né, que em inglês é The Princess Bride, né, Princesa Noiva, que é a Robin Wright, né, novinha, pequenininha, ela é a princesa. É isso, galera. Foram nossas dicas da semana, foi nosso episódio. E agora sim, anunciando a próxima temporada, a gente queria, né, a gente pegava sempre assuntos, temas e tal. A gente pensou, bora dar um foco um pouco diferente dessa vez, vamos focar numa pessoa. E a gente escolheu alguém que, bom, pelo menos eu mesmo admiro muito, sei que o meu co-host também é um escritor de terror que nós três apreciamos, é o Stephen King, que dos escritores de terror de gênero da atualidade, ele é o grande nome, né? E eu acho que daqui a 500 anos, quando as pessoas lembrem, né, de literatura de terror, vão falar, né, do Poe, do Lovecraft, e eu acho que do Stephen King também, né? Que ele é o cara agora, né? Tem vários filmes novos dele saindo agora, a gente pensou, é uma boa a gente dar um foco, assim, pra dar uma variada, ao invés de ficar falando sobre um grande gênero, bora falar dos filmes do Stephen King. Então é uma temporada de 6 episódios, que a gente não vai anunciar ainda. Todos são adaptações de livros dele. Só vamos adiantar isso. E o primeiro, que vai ser o próximo episódio, a gente vai falar, na verdade, de 2/3 filmes, né? It, A Coisa, o filme de 2017. Vamos conversar das duas partes como uma grande história só. It, parte 1 e It, parte 2. E existiu também aquela minissérie dos anos 90 que a gente não vai focar nela, mas é a mesma história. Então, o próximo assunto, o próximo episódio vai ser It, do Stephen King, especificamente a versão de 2017 e a sua continuação de 2019. É isso, né? Inclusive agora tá saindo uma série nova, uma pré-série desses filmes, então o momento tá ideal, assim. Bem-vindos a Derry, bem na hora por coincidência, não foi por isso que a gente planejou, mas alinhou perfeitamente, né? Então é isso, galera. Esperamos você daqui a 2 semanas pra gente começar a nossa temporada em homenagem ao Stephen King. Bora dar tchau pros ouvintes. Grande Igor. Senhores, foi um prazer conversar com vocês a respeito desse filme. Eu adorei essa temporada de filmes da infância, aprendi muita coisa, foi lindo ter escutado a perspectiva de vocês, foi ótimo, né? Nós rimos, nos emocionamos, amei e estou ansiosíssimo pra gente começar uma nova temporada sobre Stephen King, que é um autor que eu adoro. Eu tenho que conversar aqui, ao contrário de vocês, eu acho que eu cheguei meio tarde pra festa. Não é um autor que eu li na minha adolescência, não é um autor que eu li na faculdade. Eu fui conhecer esse autor já adulto, já com meu gosto literário bem sedimentado. Eu confesso assim, porque eu fui com um certo preconceito ainda, né, assim, sem saber direito o que eu esperava, mas assim, hoje eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que eu sou um fã de Stephen King, então, claro, estou super ansioso para falar sobre os filmes que são adaptações dos livros dele e, consequentemente, falar um pouco sobre a obra dele também. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da nossa conversa, espero que vocês tenham gostado dessa temporada que se encerra hoje. Agradeço a audiência de todos e todas que tiveram a paciência de nos escutar. Mandem, por favor, as suas sugestões, as suas críticas, os seus elogios, as suas sugestões de filmes que vocês gostariam de ouvir, que a gente fale a respeito aqui. Nós sempre temos muito prazer em ler todas as coisas que vocês mandam. E é isso. Até a próxima. Um grande beijo e tchau. Diego Nunes, bora, tchau. Um abraço, pessoal. Adorei o episódio também, como sempre. Eu leio Stephen King já, acho que desde que eu sou adolescente, né? Eu tenho uns 30 anos de Stephen King e adoro. Li muitos livros dele. Tinha uma fama de que os filmes baseados nas obras do Stephen King eram ruins, né? Fizeram muitos filmes fraquinhos, né? Nos anos 80, 90, especialmente anos 90. Mas, ultimamente, tem saído várias adaptações muito boas das obras dele. Então, vale muito a pena acompanhar a gente em mais uma temporada de horror. Voltamos ao gênero horror com o meu escritor favorito do gênero, que é Stephen King. Maravilha, super empolgado. Perfeito. É isso aí, galera. Esperamos vocês, então, daqui a 2 semanas com It, A Coisa. Abraço.